Olá, boa noite a todos, boa noite a todas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o Evangelho no Tempo da Pandemia. Meu nome é Flávia Policarpo, para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, não conhecem o nosso canal, estejam aí chegando, sejam aí muito bem-vindos, que possam usufruir do nosso conteúdo. Nós estamos aí com esse canal desde o início da pandemia, então tem bastante vídeo, tem bastante tema que nós estamos desenvolvendo aí ao longo do caminho, mas nas últimas 22 semanas nós iniciamos aqui a nossa série. O que aprendemos com a pandemia? A proposta dessa série é o que aprendemos de bom com a pandemia. Foi essa a ideia que deu base para essa nossa sequência de estudos e de vídeos que estão aí gravados já no nosso canal. Nós iniciamos com uma abertura geral, tratamos aí ao longo aí de 20 temas e na próxima semana o Almir vai fechar a nossa série trazendo as conclusões. E, enfim, hoje nós estamos falando de um tema que também é do Livro dos Espíritos, então para aquelas pessoas que também estão chegando, todas as nossas reflexões, as exposições que nós tivemos aqui ao longo dessas últimas semanas com esse tema, foram todas extraídas a partir de uma pergunta do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro, é o livro básico da codificação, né, da doutrina espírita. Então todo o conteúdo da doutrina espírita está no Livro dos Espíritos. Aí a partir desse livro base é que foram surgindo, de cada uma de suas partes, foram surgindo os outros livros. Então, da primeira parte surgiu a Gênese, depois da segunda parte nós temos o Livro dos Médiuns, a terceira parte, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta parte, que vai falar dos futuros do futuro e das penas e gozos, o céu e o inferno. Então, cada um depois desses livros foram se desdobrando e aprofundando, mas as perguntas e toda a essência da doutrina espírita, a base do pensamento espírita, os princípios, o conjunto de entendimentos, interpretações do sentido da vida que é trazido pelo Espiritismo, estão nesse Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos falar de uma pergunta, eu adoro todas, né? Mas a de hoje, nós vamos tratar sobre a valorização da vida, o valor da vida, né? Por que é importante? Sobretudo no contexto da ideia da série, o que aprendemos de bom com a pandemia, né? E a pergunta, ela diz o seguinte, é a primeira pergunta que vai tratar sobre as leis morais, sobre o tema sociedade. Então, essa lei moral, que é a lei natural, ela tem 10 perguntas, mas assim, o conteúdo que ela traz, né, de Kardec questionando aos espíritos, é riquíssimo e traz inúmeras respostas para as nossas dúvidas, né? Também só antes de a gente entrar aqui no nosso tema, para quem também ainda não conhece o Livro dos Espíritos ou está com uma certa dificuldade na leitura, comece pelas perguntas, vá no índice, pegue os temas que tem interesse. Essa foi a forma que eu comecei e muitas pessoas começam. Como essa, a vida social é uma lei natural? Tem uma pergunta que já foi objeto da série Solidariedade, um dos temas que nós abordamos, é se o isolamento absoluto ele é uma lei natural. Aqui vai falar dos laços de família também nessa lei de sociedade. É importante o laço de família? Tem temas que vão falar lá sobre guerra, vão falar sobre morte na infância, vão falar sobre relacionamentos. Ou seja, a doutrina espírita ela vem nos mostrar uma nova forma de enxergar o sentido da vida. Então, o Espiritismo, ele vem nos revelar a existência do mundo espiritual, que há algo além do que nós vivemos aqui na matéria, não é? Então, as perguntas que nos acompanham, desde que nós temos conhecimento registrado, quem somos nós, para que estamos aqui, por que estamos aqui? E a pergunta que mais nos atormenta é, para onde vamos quando nós morrermos fisicamente? Não é? Então, essas questões, se elas não tiverem nenhuma resposta ou alguma delas ficar faltando, nós vamos ter como consequência a falta, né, do reconhecimento do valor da vida. E nós sabemos que se nós não entendemos e não vemos valor na vida como em tudo, qual que é a consequência? Ou nós vamos desleixar, deixar de nos cuidar, né? Não vamos nos amar, consequência, nós não teremos uma vida amorosa com as pessoas. Então, em função desse ciclo de visão muito ruim da vida, que não tem sentido, não tem necessidade, o mundo é muito difícil, está todo mundo muito
contrariado, o mundo não é um bom lugar para vivermos, a consequência mais drástica e a que nós não queremos de jeito nenhum para ninguém é quando a pessoa põe fim à própria vida, porque ela não vê valor. Não é? Então, por isso que esse tema, essa reflexão, entre tantos dos temas que nós conversamos, esse foi um dos pontos que nós vimos muito na pandemia. Então, a pandemia nos trouxe inúmeros aprendizados e é esse o objeto da nossa reflexão. Mas nós enxergamos apenas o negativo, apenas o momento. E a nossa proposta, e esse é o esforço de todos nós, principalmente meu e do Almir, que mantivemos esses estudos desde o início da pandemia, quando as casas espíritas fecharam, nós dois, que somos trabalhadores de casas espíritas, que participamos de inúmeros trabalhos em casas, fazendo palestras, exposições, divulgação, nos colocamos na seguinte situação: e agora? Né? Como é que nós vamos fazer com essa habilidade que nós já desenvolvemos? E como é que nós vamos fazer para que agora a doutrina espírita nos ajude? Agora é a hora de nós reestudarmos, relembrarmos, porque nós precisamos estudar sempre, a gente esquece. Eu já li essa pergunta, esse livro, essas questões inúmeras vezes. Então não é uma vez só. E foi então que nós decidimos, para a nossa salvação, né, se assim podemos dizer, criar o canal. Inicialmente para os nossos amigos, pessoas mais próximas, as pessoas das casas onde nós trabalhávamos, mas o principal objetivo foi: precisamos começar por nós precisamos manter a sanidade, o equilíbrio, e agora é a hora de nós buscarmos dentro da doutrina espírita os recursos que nós sabemos que ela tem, mas agora a gente precisa pôr em prática, e para pôr em prática nós sabemos que é muitas vezes muito difícil. Então é por isso que nós estamos aqui estudando, falando, divulgando. Porque as primeiras pessoas impactadas somos nós as pessoas que estudamos, somos nós que ouvimos primeiro. Né? Então, todo o trabalho de divulgação, nós que trabalhamos somos os mais necessitados. Os maiores divulgadores espíritas são os maiores necessitados. Quanto maior a tarefa, maior a necessidade de desenvolvimento espiritual. E o tema da noite de hoje, que é esse fazer o bem para a sociedade. Né? Então a pergunta é se a vida social é uma lei natural, se ela é natural, os espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então aqui o homem é nesse sentido de humanidade, relembrando e contextualizando o livro, que é de 1857. Né? Então temos sempre que fazer a leitura adequada ao tempo, e aí hoje a gente adequa. Então é a humanidade, somos nós pessoas, espíritos encarnados, espíritos quando estamos apenas no mundo espiritual, que é a nossa vida natural. Então veja, a partir do momento que iniciou a pandemia, né? Retomando o que aprendemos, vírgula eu coloco de bom com a pandemia. Então o que nós aprendemos com a pandemia? Que a vida social, ela é natural, ela é necessária, e toda vez que nós agimos contra uma lei natural, nós sofremos. E isso a pandemia nos trouxe e nos deixou de forma muito evidente. Porque a partir do momento que nós somos colocados em isolamento social, uma imposição da natureza, em função da doença que surgiu, e ela afetou o mundo inteiro. Então, dentro da história da humanidade que nós conhecemos registrada, é a primeira vez em que a humanidade inteira foi afetada. O mundo parou. Não mais apenas um continente, uma região, um grupo de países, não. Independente da riqueza, da pobreza, da condição de saúde, em qualquer canto do mundo, todo mundo, né, a expressão que a gente usa muito, todo mundo vai, dessa vez todo mundo foi afetado. E o que nós percebemos? Que a partir do momento que nós fomos percebendo que essa pandemia não ia durar uma semana, 15 dias, 20 dias, como nós estávamos achando no início, nós fomos vendo que isso estava se prolongando, e para o nosso desespero, né? Nossa alegria, que é esse desespero agora de estar aqui como história, mas aquele desespero era: e agora? Quando é que eu vou conseguir ver as minhas amigas, meus amigos, meus familiares, meus pais? E muitas vezes, né, eu tenho uma amiga que ela morava no mesmo prédio da irmã.
Só que como ela estava grávida e a outra irmã, o marido, foi uma das pessoas que continuou trabalhando, elas moravam no mesmo prédio e ficaram meses, se não um ano, mais de um ano sem se ver. Uma entregando comida para outra no hall do elevador. Imagine o desespero, você sabe que sua irmã está lá e você não pode ver o sobrinho, porque o marido dela ia e voltava e naquele momento era um risco grande de vida. Então veja, o isolamento social, ele fez muito mal a todos nós. Estamos tendo consequências até hoje, né? A grande preocupação agora é o que fazemos com essa consequência, com essas sequelas que o home office nos deixou, que essa vida nos deixou de isolamento, as crianças que nasceram na pandemia, que tiveram pouco contato com as pessoas. Veja, se nós olharmos pelo aspecto humano, material, tudo está perdido. Né? Mas pensa, está tudo perdido, o mundo está muito ruim, né? As crianças na pandemia têm inúmeras dificuldades que elas não tinham, mas como vai ficar o aprendizado? A gente só olha o que precisa ser olhado, né? Como é que nós vamos tratar, mas nós desconsideramos sempre algo maior. Se nós chegamos aqui, é porque nós tivemos inúmeras capacidades que nós nem imaginávamos que tinham, mas é a dificuldade que nos leva a criar novas oportunidades, novas soluções, não é mesmo? Aqui mesmo, como nós estamos. Essa forma de conexão por meio do canal do YouTube, né? Eu nem usava praticamente o YouTube, nem eu, nem o Almir. Quando veio a pandemia, a solução foi, puxa vida, tem o YouTube, vamos fazer uso dessa ferramenta. Como funciona? Não sei. Vamos testando. Se nós olharmos aí para quem assistia os nossos vídeos, vamos ter vídeos que a luz tá ruim, teve um que o som ficou péssimo, teve um dia que praticamente não deu para entrar. Então veja, nós estamos aprendendo e todo mundo junto. Então pensemos, né? E para quem está aqui, relembra, espera o dia inteiro para fazer o trabalho, as pessoas esperam porque a gente divulga e chega na hora, tá horrível. Mas é melhor ruim do que não ter. Né? O que é mais importante? É estarmos juntos e compartilharmos, entendermos que aquilo era algo que não estava tão perfeito, mas naquele momento estava feito. Então, essa vida, essa conexão de viver em sociedade, nós necessitamos, é uma lei natural. E por que ela é uma lei natural? Né? Como trazendo depois, acompanhando um pouquinho mais nas perguntas seguintes, que nós vamos conseguir falar de todas, mas a ideia geral é isso. Nós somos, voltando sempre ao princípio, nós somos criados todos iguais, simples, sem conhecimento. Né? Uma semente, zerado. E aí, é um computador novo, um celular novo, não tem nada, não tem um contato, nada, é em branco, nós nascemos em branco. E aí, com o tempo, nós vamos alimentando e dando memórias. Né? E vamos dando memórias. E vamos trabalhando, vamos desenvolvendo. Então, o nosso espírito vai evoluindo. Em algum momento, nós estaremos todos na mesma condição, felizes, perfeitos e vivendo em mundos tranquilos e felizes. Só que para sair desse telefone, desse computador em branco, desse celular em branco, para chegarmos em algo que tem toda a capacidade, tecnologia, interação, conexão, nós precisamos de inúmeras existências. E para que a gente tenha esse desenvolvimento espiritual, nós teremos inúmeras oportunidades diferentes. Nós teremos inúmeras situações de vivências diferentes. Então, ora nasceremos num país, ora no outro, ora nós nasceremos no corpo feminino, no corpo masculino, ora nós nasceremos de cabelo enrolado, ora de cabelo liso, ora nós teremos uma vida muito longa, outra encarnação vai precisar ser curta. Então veja, quando a gente tem essa visão geral, já compreendemos inúmeras dificuldades, então a gente já consegue compreender as desigualdades de um modo geral, que ninguém é igual a ninguém, nós somos únicos, isso é maravilhoso. Então, para sair do caminho do início e chegar à meta, que nós também não sabemos ainda exatamente como que é, a gente não tem capacidade de entender, porque é um aprendizado. Então, com o que nós temos, desigualdades em geral, por que um vive mais, outro vive menos, por que um vem com deficiência e outro vem saudável, né? Por que uma pessoa vem com a possibilidade de falar e a outra
Não ouve, não enxerga, não escuta. Então, no conceito dessa igualdade, que todos nós nascemos e somos iguais na essência, ninguém é melhor do que ninguém. Podemos estar numa condição melhor do ponto de vista do outro. Então, eu posso estar numa condição melhor que alguém, porque eu falo, ou porque a minha condição econômica para aquela pessoa é melhor, mas nem por isso a minha vida é melhor. Ela não é melhor nem para mim nem para o outro. Cada um tem a vida que precisa. Então ninguém tem uma vida melhor que a minha, porque aquela vida é adequada para aquela pessoa. É o que ela precisa. Quando nós compreendemos sobre esse sentido da igualdade na origem e destino, mas que nós temos o nosso livre-arbítrio, que cada um escolhe o seu caminho, que cada um desenvolve suas habilidades, que cada um pode fazer o seu melhor, e tem as que vai conseguir, tem as que não vai conseguir, e que em função dessas inúmeras oportunidades, que não tem número, é de acordo com a necessidade. Nós vamos aprendendo a viver nessa lei natural, de um modo geral. Nós vamos aprendendo a viver e compartilhar com as pessoas. E a lei de sociedade é uma lei que conecta tudo, porque com a lei da sociedade, nós precisamos exercitar a lei do trabalho, a lei da reprodução, né? A lei da sociedade no sentido de estarmos todos compartilhando e dividindo o nosso conhecimento. Então, o exercício da lei do amor, da justiça e da caridade. Não é? A lei de liberdade, porque para eu poder conseguir viver nessa sociedade, eu preciso respeitar a liberdade dos outros. E cada um tem a liberdade, mas ninguém tem a liberdade absoluta. Né? A lei de liberdade também é maravilhosa para quem tiver interesse, uma profundidade maravilhosa que os espíritos nos trazem. A lei de igualdade, todos nós somos iguais, mas a condição desse exercício de igualdade, ela não é absoluta. Então, quando nós olhamos essa visão mais ampla, né, nós vamos entender que dentro da lei de sociedade nós precisamos desenvolver o progresso. Por isso que não dá para ficar isolado, sem fazer nada para ninguém, porque nós estaremos sendo egoístas no sentido de compartilhar o que nós temos, porque nós vamos pensar e nos centrar apenas em nós, e não vamos também dividir e poder aprender com os outros. Então, eu não consigo receber. Então, não consigo dar o que eu tenho de bom e não consigo também receber. Então, também não estou deixando o outro me dar. A outra pessoa vai me dar alguma coisa. Todos nós temos algo para dar. Por isso que nós precisamos viver em sociedade. Porque essa grande diferença que nós temos individualmente é que faz com que a gente tenha as grandes descobertas, é que faz com que a gente tenha os grandes momentos de compartilhamento, e o caminho para essa solidariedade é amor e união. De nada adianta eu estudar, eu e o Almir ficarmos trancados estudando a doutrina espírita, porque ela é maravilhosa, porque ela me traz tranquilidade, porque ela esclarece um monte de coisa. Vemos com a capacidade e inteligência, possibilidade de falar, que também é uma das perguntas que os espíritos nos colocam. O voto de silêncio, você ficar muito fechado para si. A pergunta sempre é, o seu comportamento vai beneficiar alguém além de você? Ok, está dentro da lei divina, está dentro da lei do pensamento e do caminho ao amor ao próximo. Essa lei beneficia quem? Apenas a você? Eu vou ficar no meu mundo, eu vou ficar isolado, esse mundo está muito difícil, eu não consigo lidar com ele. Então, eu prefiro ficar isolado e não vou fazer nada nem para mim, nem para ninguém. Então, cada vez que nós deixamos de fazer algo de bem para alguma pessoa, nós estamos indo contra a lei divina. E cada vez que a gente age contra a lei, né, só olhar aqui na lei humana, nós sofremos uma consequência. Só que aqui a consequência não vem ninguém nos julgar e aplicar a lei, ela é natural. Então, por isso que a vida, ela é maravilhosa. Nós teremos dificuldades sempre, todos nós temos dificuldades, todos nós temos dificuldades, todos, indistintamente. A lei do progresso é uma lei natural, então tudo que nós passamos e chegamos até aqui faz parte da lei natural. Isso dentro do conjunto da ordem da vida, isso é algo natural, que nós sofremos, vimos que parece que não tinha fim, ela está chegando ao fim, fomos encontrando inúmeras descobertas, formas de viver, transformação. É esse olhar que nós temos que ter da pandemia, né? É esse o legado que ela nos deixou.
quanta transformação ela nos proporcionou. Quantas pessoas não passaram a se relacionar de uma forma diferente, principalmente no começo da pandemia. A solidariedade foi um fator importantíssimo, né? A convivência em família, por mais difícil, ela é necessária, porque é nos núcleos familiares que nós vimos reencarnar para conseguirmos resolver questões de vidas passadas, dificuldades imensas. Então, se nós tivermos essa visão, isso nos ajuda a superarmos, nos ajuda a passarmos, porque a fé raciocinada é essa a base da doutrina espírita. E o primeiro passo é quando eu consigo compreender a teoria, eu vou começar a tentar a prática. Ela não vai ser de uma hora para outra. Mas essa tentativa e erro, essa autoconsciência da necessidade já é o primeiro passo. Então, a vida vale a pena, por mais difícil que ela esteja, né? Aquelas pessoas que espiritualmente não conseguiram permanecer aqui no mundo porque ele estava muito difícil e realmente eles estavam. Esses espíritos terão outra oportunidade. Esses espíritos, se tivermos alguém na nossa família, devemos fazer muita oração, termos compaixão, compreensão e entender. Ele não conseguiu. Essa pessoa não conseguiu dessa vez. Mas a alma dele não está perdida. Então, quem não tomou essa atitude drástica, precisamos salvar ao máximo. Mas para aqueles que já tomaram a decisão, como nos diz Emmanuel, né, o passado a gente não tem como mudar, mas a gente tem como começar um novo fim. Então o que foi feito, foi feito. Agora daqui para frente, como ajudar? É fazer oração, é vibrar positivamente, né, é entender aquela pessoa que ela não conseguiu permanecer no mundo. Né? E ela cometeu suicídio, sim, então é raciocinar e dizer, ela não conseguiu. Quem sou eu para julgar? Quantas vezes eu já não posso ter feito isso? Nós não sabemos, nós não temos a lembrança das vidas passadas. Justamente por isso, porque se a gente lembrasse, a gente não conseguiria conviver com ninguém, não teria a vida em sociedade, porque nós íamos lembrar de tudo que nós fizemos, sofremos. Então veja, nós vamos caminhando então aqui para concluir a nossa conversa de hoje, que é um tema maravilhoso, né? Ele é um tema que nos traz muitas reflexões, muitos aprendizados, e na próxima semana o Almir vai trazer as conclusões finais, perguntando então, o que você aprendeu com a pandemia? Eu agradeço muito o carinho de todos vocês, divulguem quem gostou, se tem textos que assistiu e não gostou, questione por que eu não gostei, o que aquilo me incomodou, porque nós estamos sempre aprendendo com todo mundo. Essa é a grande maravilha da vida, é a diversidade de pensamento, de ideias, porque cada um de nós tem um olhar da vida, porque cada um de nós tem uma experiência única, e isso é o maravilhoso. Um grande beijo e até a próxima.